Aqui, a posição mais adequada só impõe uma regra: que o tórax, o pescoço e a cabeça estejam numa mesma reta, para que a respiração flua naturalmente. Os olhinhos da carne fechados, para que as imagens sejam obstruídas, uma respiração suave e tranquila. É o que nos exigem os amigos de planos mais sutis, para que este colóquio íntimo entre nós e eles, se necessário, chegue aos ouvidos do Mestre Jesus, que se encarrega, como correio divino, de resolver as questões da nossa vida. É Ele aqui dentro do nosso coração espiritual, na tela da mente, que buscamos, solicitando direção, amparo, até reforço nessa tarefa abençoada, em que os nossos espíritos, dentro e fora do corpo, se permitiram envolver, porque a verdade, adormecida na nossa consciência, solicita experiências do caminho para que possam acordar. E foi Ele que se faz presente entre nós, Jesus, que, vivendo as experiências que nos chegam através do seu Evangelho, que assumiu a condição de nosso mestre e professor, para que este caminho, sendo menos doloroso, torne a caminhada em busca da meta mais eficiente. Atende, Jesus, querido e amado Mestre, mais esta solicitação. Lá fora a chuva deposita as intempéries das energias mentais no solo que as absorve. E aqui dentro, a nossa mente vem buscar nas suas lições energias que promovam a purificação, a limpeza desta casa, da qual surgem os pensamentos que se fazem atos em nossa existência, para que o amanhã seja, com certeza, de atitudes novas, pois o homem novo está nascendo em cada um de nós. Pai nosso, que estás nos céus, santo é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois é vosso todo o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós retomamos o que já vínhamos a algumas reuniões de estudo enfocando: a morte. Criamos que mais 2 palestras, no máximo 3, e esta viagem nesse tema tão importante terá as considerações, não todas, mas mais importantes, trazidas à tona. Depois de Sócrates ter partido na sua volta à pátria espiritual, Platão
escreveu cerca de 22 diálogos filosóficos dramáticos. E temos citado esses dois eminentes filósofos gregos porque foram precursores da doutrina espírita. E também porque, independente deste preparo para o nascimento da doutrina, eles, racionais que eram, e que embasavam as suas atitudes em pensamentos filosóficos que tinham como mestra a própria razão, fizeram com que ela, a razão, àquela época, ampliasse os seus horizontes. A lógica no pensamento desses dois filósofos passou a se mostrar de maneira diferente. E Platão, em particular, depois da partida do mestre, deixava claro, em afirmações categóricas, de que, em se tratando da busca da verdade em torno da vida e da morte, nós deveríamos sobrepor-nos a esses horizontes da própria razão. Estava dizendo que nem tudo pode se encaixar dentro da lógica, e que às vezes o bom senso daquele que tem uma visão acanhada, material da vida, não responde a todas as questões. E o que está além desta vida, eventos relacionados com a morte e o pós-mortem e até o plano espiritual, nem sempre atendem às prerrogativas da razão nesse conceito da Terra. Mas uma outra lógica, mais plena, mais avançada e mais profunda, responderá a estas questões. E eu trouxe uma história de Platão, que fala da morte, interessantíssima. Muitos a entendem como uma alegoria, uma ficção, e eu a vejo como representando uma realidade. Para mim, é uma história verdadeira. Nesta história, ele narra que depois de uma grande batalha, os corpos já estavam entrando em estado de decomposição. E a equipe, adestrada e preparada para tal tarefa, os amontoava e os agrupava próximo às piras, às fogueiras funerárias, onde eles deveriam ser queimados. Quase todos os cadáveres naquele campo estavam em estado de decomposição. Somente um mostrava um estado de conservação. Era o corpo de um soldado de nome cujo pai chamava-se Armênio. Mas mesmo observando que o corpo estava em condições boas, entre aspas, de sobrevida, ele foi aproximado de uma pira, onde também, juntamente com os demais, deveria ser queimado. Na hora em que iam atirá-lo, ele se movimenta, reage. Os que o prendiam pelas mãos se assustam, tem um choque, e ele caindo, levanta-se. Depois dos momentos de choque, de susto, de emoção, em que alguns amigos e até parentes o reconhecem, vem alguns ares de felicidade naquela cena dramática e trágica de segundos atrás. Ele olha para os que estavam próximo dele, que estupefactos não sabiam o que fazer, e diz: eu tenho na mente gravados todos os momentos que descrevem desde aquele instante em que eu quase morri, como aqueles outros corpos que aqui estão, até este instante em que vocês me acordaram. E eles, curiosos, solicitam: conte-nos, o que aconteceu? E ele narra todos os fatos que aconteceram naquele espaço de morte clínica em que ele esteve, aparentemente, na condição de morto. E começa a história dizendo que ele, acompanhado de um grupo de almas, viajou
não soube descrever com detalhe, mas como se eles tivessem portadores de asas, não vendo as asas que portavam, através do espaço. De repente viu-se com as demais almas, numa região misteriosa, que ele descreve como uma imensa campina. Foram levados diante de alguns homens que mostravam autoridade no olhar e que realmente tinham essa autoridade, juízes. Quando alguém lá no ambiente, encarregado da tarefa, pede que eles se agrupem adequadamente, dividindo-os em grupos, e lhes disse: aqueles homens lá são juízes, que procederão ao julgamento de todos vocês, as almas daqueles que haviam falecido na batalha. E como era observador, disse, eu achei interessante, porque tinham vários juízes, e do lado de cada juiz haviam duas aberturas, portas. E é claro, eu curioso perguntei, mas por que duas de cada lado? E aquela voz me respondeu: ora, uma é porta de entrada e outra porta de saída. Mas por que quatro? Duas de cada lado? E a voz lhe respondeu: do lado direito são portas para se entrar no mundo celestiais e para de lá retornar. Do lado esquerdo são as portas do Tártaro, do inferno, de entrada e de saída. Logo a seguir, soou algo estranho no ambiente, e eles foram sendo chamados, as almas dos mortos, para o julgamento. E um juiz fez sinal para Er, disse: aproxima-te. E ele ficou apreensivo, pensou: pois bem, agora eu vou ser julgado, como eles. O juiz disse: fique na posição ali de destaque e observe. Desta feita, você não vai a julgamento. Você está aqui como um convidado na condição de observador. Observe, pergunte, questione, analise, grave na tua mente, porque depois você vai voltar ao mesmo corpo em que estavas e narrará os eventos que observaste para aqueles do mundo, do lado de lá, do mundo da forma. E a partir de então, ele assumiu essa condição de espectador e observou tudo que a partir dali se desenrolou naquela cena dramática do outro lado da vida. Diz que, depois de alguns segundos, uma fila começou a surgir e saía de uma das portas do lado direito dos juízes. Eram aqueles que vinham dos mundos celestiais do céu, vinham alegres, cantando e sorridentes. De repente, do outro lado de um outro juiz, uma outra fila, os que vinham do Tártaro, do inferno, vinham cabisbaixos, cansados, com expressão de sofrimento. E naquela campina, aquelas almas dos que vieram dos mundos celestes e do Tártaro, do céu e do inferno, trocavam informações. E alguém lhe bateu e disse: vai, Er, converse com eles. Você está aqui na condição de um repórter, busque as informações. E ele passou então a conversar e a caminhar com aquelas almas que vinham dos dois lados da realidade, do lado de lá da vida. E diz que aqueles que haviam vindo do Tártaro diziam que haviam lá estado uma eternidade, e depois percebiam que o tempo não fora tão longo, mas era tão pesado e doloroso, que a impressão que se tinha era de que estiveram lá por toda uma eternidade. Diziam mais, quando eles conseguiam chegar próximo daquela porta, que hoje haviam atravessado, uma voz trovejante gritava: volte, volte, e eles eram tragados por alguns fluidos que os arrojavam de novo naquelas regiões de sofrimento do inferno. Que para eles, naquele momento, sair e atravessar aquela porta
era uma condição de alívio que há muito tempo eles almejavam. As almas vindas do lado celeste, ao contrário, sorridentes, felizes, diziam: mal percebi a passagem do tempo. E algumas até confessavam: o que eu desfrutei do lado de lá, com certeza foi 10 vezes maior e melhor do que eu sei que eu fiz por merecer. Colheu várias informações, até que, passado algum tempo, veio uma ordem dizendo que todos os que estavam naquela campina deveriam e seriam deslocados para um outro local. Lá foram as almas que vieram dos planos celestes, as almas que subiram dos infernos e acompanhando-as na condição de repórter. Da campina, eles foram para um outro espaço, que era uma planície. E nesta planície, outros dramas e outras realidades, ele teve contato. Diz na sua narração, que as almas daqueles que vieram dos planos mais baixos do inferno mostravam mais expressão de sofrimento e de dor, o que era de se esperar, em contrapartida com as expressões de felicidade das outras almas que desceram dos planos mais sutis e mais elevados. Mas percebeu também que as almas dos sofridos mostravam na conversa mais sabedoria, mais ponderação do que as almas animadas daqueles que haviam descido dos altiplanos. Neste outro local, nesta planície, um fato insólito para ele e para nós aconteceu. Diz ele que, sem saber de onde, surgiu Láquesis, reconhecida como a filha da necessidade. E essa jovem lindíssima tinha no seu colo algumas tabuletas e algumas fichas com números. De repente, sem saber de onde, novamente, aparece um profeta com uma roupa colorida, tira do colo da linda jovem as fichas e a tabuleta. Pede a todos que estão ali, as almas dos mortos, que se aproximem e explica. Cada uma dessas fichas tem um número. Cada uma dessas tabuletas tem a descrição de um modo de vida na terra. Daqui a alguns segundos, disse o profeta, eu vou jogar as fichas com números. Aquela que ficar mais próxima dos vossos pés, peguem-nas, é a de vocês. Só que o número dá o direito de um indivíduo, em função do próprio número, escolher a sua posição numa fila. Os que tiverem, por exemplo, o número 1, número 2 e o número 3, serão o primeiro, segundo e terceiro, respectivamente, a irem buscar nas tabuletas e escolherem o seu modo de vida, que terão quando retornarem à Terra. Claro que aquele que tivesse a felicidade de sortear a número 1, teria mais opções. E à medida que o número fosse maior, embora o número de opções fosse maior do que o número de almas, elas seriam menores. Pediu que eles lessem sem pressa, com calma e tranquilidade, antes do sorteio, todos os modos de vida que estavam descritos nas tabuletas. Lá se falava de vidas de pessoas ricas que viriam aqui e ficariam ricos. Nada faltaria e até sobraria. Vidas de pessoas famosas, cantores, artistas que se destacariam. Vidas de pessoas altamente inteligentes, de pessoas humildes, portadoras de virtudes, vidas de renúncia, vidas onde o indivíduo poderia saciar os seus anseios e os seus vícios. Só que, nas entrelinhas, era preciso que a leitura fosse feita com muito cuidado. Havia um preço para cada forma de vida. Numas, eu diria preço, noutras, recompensa. E o profeta disse, leiam sem pressa e com cuidado. Tenham discernimento, porque uma vez feita a escolha, ela não poderá ser alterada.
E até porque do lado de lá, disse ele, a maioria reclama do karma que traz e não sabe que do lado de cá escolheu a vida que iria viver. Para que vocês não possam reclamar, não há pressa, mas pensem, meditem, analisem, depois façam a escolha. Deu o tempo que eles solicitaram e vencido, atirou as fichas. Cada um pegou o seu número e na sequência determinada pelo sorteio foram escolhendo as suas vidas. Pois bem, depois da escolha devidamente feita, em que cada um dentro das suas possibilidades, e diz Hare que além da ficha que permitia uma escolha com mais opções dos primeiros, era levada em consideração na escolha da próxima vida os eventos das vidas anteriores daquele que estava a escolher, vícios que ele tivera, virtudes que ele conquistou, tudo isso também interferia naquela escolha. Pois bem, feitas as escolhas, Hare diz que eles foram levados para um terceiro local, na planície do ouvido. Nessa planície havia um rio de nome Letis, rio do esquecimento. Todos acamparam às margens do rio do esquecimento, uns beberam mais, outros menos da água desse rio, esqueceram da vida que escolheram e aí adormeceram. Durante horas, alguns dias e meses outros. E de vez em quando um relâmpago trovejava e um ruído forte acordava algumas almas que saíam daquele ambiente e como um meteoro se deslocavam através do espaço em direção dos úteros daquelas que lhes seriam as mães na terra. Quando eu li essa história, eu fiquei encantado. E por isso eu disse, para mim é a verdade, numa linguagem tão simples, mas tão bem colocada, que ele teve há muito tempo atrás contato com essa realidade, porque não é possível a proximidade do que ele fala com aquilo que nós estudamos. E eu a trouxe na introdução de mais este passo em que estamos adentrando o estudo da morte, para que a gente comece a perceber que a morte é encarada por nós e nós a enfrentamos dependendo do conhecimento que dela temos. Na primeira conversa que tivemos, eu lembrei das palavras de Kardec: para que o indivíduo perca o temor da morte, é necessário que ele conheça o processo, que ele tenha uma ideia mais exata e aproximada possível de como são as coisas do lado de lá. O conhecimento da vida no plano espiritual e uma ideia de como essa viagem de transição, retorno à verdadeira vida, faz com que boa parte do medo vá embora. Não desta feita, noutras eu vou passar para vocês como os tibetanos e como os Vedas falam do fenômeno da morte, que não sai dessa estrutura que eu passei para vocês. Lembram? A morte é um entorpecimento, em que o indivíduo depois adormece, entra em estado de sono, acorda do lado de lá. Nesse entremeio ele assiste um filme da existência última, onde os momentos de maior emoção, numa tela colorida, em que a emoção está realmente presente, o mostra. Ele é o artista principal. Tudo que ele fez é ele mostrado. Este filme passa pela consciência, onde está um tribunal que conhece as leis de Deus, porque elas estão ali gravadas e guardadas, e depois dele o indivíduo sabe se valeu a pena ou não valeu. É um auto-julgamento. Acorda do lado de lá e pede um tempo para que ele possa ter consciência do lado de lá de que saiu do lado de cá. Esse tempo varia em função do estado evolutivo da própria alma e das circunstâncias que envolveram o fenômeno da morte. Quando ele chega, ele está consciente. E nós vimos que nesta viagem ninguém está só. Que amigos espirituais que nos antecederam na viagem, amigos de outras vidas, nos acompanham. Vimos que se do lado de cá nós temos os obstetras que nas maternidades recebem os que estão acordando no corpo, há uma equipe muito mais especializada e numerosa do lado de lá,
que nos acompanha em todo este processo. E resumi dizendo que a morte é um sono, em que a gente dorme do lado de cá e acorda do lado de lá, no local que fez por merecer pelas nossas atitudes, enquanto aqui no mundo da matéria. Este modo de falar da morte, quase natural, é para que realmente o temor da morte vá embora. E nós estivemos fazendo um levantamento não só dentro, mas fora das lides doutrinárias do Espiritismo, e levantamos algumas causas do temor da morte. Até porque é interessante, nas pesquisas nós constatamos que mesmo aqueles que, como nós, conhecem o processo da morte, têm certeza que a vida após a morte continua, podem até ouvir falar dela, mas quando chega a hora ficam assustadiços e temerosos. E eu quis saber por quê. A primeira causa do temor da morte é natural. É um instinto que faz parte de nós e de todos os seres vivos. Um instinto de sobrevivência. Faz parte da natureza do ser que, no plano em que ele esteja manifesto, ele tente se manter o maior tempo possível. Não fosse esse instinto, muitos de nós, diante das dificuldades do dia a dia, poderíamos prematuramente interromper este processo, e nós vamos ver lá na frente, nos comprometendo perante as leis de Deus. O animal tem esse recurso nele e ele se mantém em qualquer ser vivo. Essa é a primeira razão, a tendência que é natural de um indivíduo continuar no estado mental espiritual em que ele estava momentos antes. Posso até ligar a esta primeira causa a segunda, medo do desconhecido. Para eles, não para nós. Nós sabemos como é o lado de lá. A doutrina, através de uma farta e vasta literatura, descreve não 100%, mas o suficiente, as mansões do lado de lá como o nosso lar, onde o espírito que sai da matéria é atendido e recebido por equipes muito bem preparadas. Nós temos uma noção precisa de como as coisas são do lado de lá, no plano espiritual. E agora aprendemos como esta viagem. Falei até da bagagem que a gente vai levar, lembram? Tudo que a gente retém, para nós, pesa. Mas aquilo que chega até mim e eu repasso, até melhorando, dulcificando, é uma bagagem que fica comigo sim, mas cada vez mais leve. A caridade, este ato de amor em que o indivíduo, querendo tornar-se bom, pratica o bem para quem cruza a estrada da sua vida, desde os animais, passando pela natureza que merece o nosso respeito, a nossa consideração e o bom trato, até seres humanos. Esta atitude de amor que nasce no instinto, passa pelas sensações, cresce nos sentimentos e se fecha na plenitude do amor, nós sabemos, é o recurso mais eficiente para que a nossa bagagem seja mais adequada. Lembrei-vos oportunamente de uma das passagens do Evangelho, quando Jesus propôs: tome cuidado, porque a estrada da vida é longa e os prazeres que ela oferta são muitos. A porta final dessa estrada, até porque Deus é um bom arquiteto e entende das coisas, é larga, claro. Se a estrada é larga e muitos são os que por ela transitam, e isso é uma realidade do nosso momento na Terra, tem que haver uma porta larga. Mas disse ele, há também a estrada estreita, que finda numa porta também estreita. E pensem literalmente nessa passagem. Se a minha bagagem for muito grande e for muito pesada, e eu estiver usando daquelas malas antigas, eu não consigo passar, e eles não permitem que a gente deixe certa parte dessa bagagem do lado de cá. O indivíduo é obrigado a atravessar a porta com a mala, não pode largá-la. Por isso a caridade e tudo que se lhe liga é de importância, sim, porque são essas atitudes que eu posso tomar no lar, no trabalho, no lazer, não só na casa espírita e não só no sábado ou no dia de visita ao asilo ou aos hospitais. Não,
Caridade é uma disposição de colocar à mercê do mundo os valores bons que eu tenho, pensando no próximo. O meu irmão é mais necessitado do que eu repasso até, porque mesmo os valores intelectuais e paranormais, que muitos valorizam tanto, são empréstimos dos quais nós seremos cobrados. O bom uso fará com que eles aumentem, cresçam, mas o mau uso, além de provocar depois sofrimento, porque a lei cobra, eu posso até perdê-los. O uso devido, excluindo o mau uso e o abuso dos valores que nós temos, são os ingredientes que dão molho para a vida do lado de cá e nos garantirão, ao lado de lá, uma condição bem melhor do que aquela em que estávamos antes de descermos à forma física. Todos sabem disso. Quando Jesus propôs a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, estava dizendo: prepare a bagagem. Cada momento em que um pensamento nasce na nossa mente, se transfere nas nossas palavras, das quais, uma vez emitidas, somos escravos. Você falou, não dá para apagar. Essa energia mental corporificada na palavra viaja através da psicosfera e, dizem os físicos da física quântica, circula eternamente e passa não uma, mas várias vezes pela alma que foi a sua autora. É como o filho pródigo que volta à casa do pai, as nossas palavras. E não para por aí. Se essa energia se manifesta depois consumando em atos, melhor ainda se for o bem, pior ainda se for o mal. A lei das responsabilidades, lei do karma, lei da ação e reação. Jesus disse que pela obra se conhece o cristão e destacou para nós que somos homens e mulheres de fé, que a fé tem que ter obras, porque a fé sem obras é morta. Agora voltemos às causas do temor da morte. O primeiro, como já acentuamos, é esse instinto de conservação, em que o ser tenta se prender ao plano em que ele está. Disse ainda que o medo do desconhecido entra como uma causa que pesa na hora da morte. E disse: nós não, nós temos conhecimento suficiente para que nesta hora estejamos devidamente preparados. E é até com certo pesar que eu confesso a vocês, sou chamado e vou com todo prazer para proceder e participar desse cerimonial do passamento quando alguém desencarna. E percebo que a grande maioria dos espíritas não mostram a atitude que eu gostaria de ver. É claro que eu não posso me colocar aqui como um juiz e não é essa a minha intenção. Eu gostaria que fosse um pouco diferente. Alguém poderá dizer: eu quero ver quando for a tua. Até tem a sua parcela de razão, porque eu não sei, quando chegar a minha hora, se eu terei essa conduta que eu gostaria de ver nos outros. Mas, fazendo um paralelo com o desencarne daquela que foi a nossa mãe, o nosso pai, de algumas irmãs que já voltaram à parte espiritual, de pessoas queridas, pelo menos quando foram os outros que voltaram, eu senti, embasado nos conhecimentos da doutrina espírita, uma certa harmonia interior e mostrei aos outros um certo equilíbrio. Não raro nós vemos, e eu me lembro de um caso desta casa, de alguns anos atrás, não muitos, 2 anos corridos, que uma irmã, já com idade de 70 e poucos anos, quase 80, veio conversar comigo, chorosa, abatida, porque a mãe poderia morrer. Quantos anos tem a tua mãe? 96. Eu falei: bom, que ela vai morrer, estão lhe dizendo? Não, morrer todos morrem, então um espírito não precisa nem me dizer. Mas logo, eu falei logo, quando? Não sei, é que com 96, né, não é comum que a pessoa viva mais 15 anos. E aquilo deixou claro para mim que ela, que se dizia espírita, não estava acreditando nessas informações que nós estamos agora trazendo à tona. E como disse, não é raro que se vejam espíritas se agarrando no corpo, e nós vimos que isso dificulta o retorno à verdadeira vida. O que nós estamos colocando aqui são narrações, entrevistas daqueles que, do lado de lá, nos trouxeram essas verdades que o Kardec, como um cientista da alma, analisou
detalhadamente e codificou em vários livros. Nós estamos mais especificamente com a nossa sonda de investigação no livro Céu e Inferno, mas esse tema está contido em todos os demais. Afinal de contas, a grande notícia que a doutrina espírita vem reviver é a da ressurreição, a volta de Jesus no terceiro dia, da imortalidade. Veio provar através da mediunidade, com as comunicações de milhões e milhões de espíritos que nós vimos, que vem se mostrando em todas as histórias, em toda a história da humanidade, não só na nossa doutrina, para que ninguém tenha dúvida de que a vida continua. E nós até invadimos um pouco, nos aprofundando no tema, dizendo que a verdadeira vida, do qual esta é fugaz e faz parte, está do lado de lá, no plano espiritual. Portanto, não estou dizendo que a pessoa encare um desencarne com um sorriso de mofa, ou com uma falsa alegria, mas com o que nós estudamos, com os livros que lemos. Meu Deus, Chico Xavier, 412 livros, uma literatura escorreita, vindo de mentes através das suas mãos mágicas e eu diria divinas, de um coração puro, para poder captá-las sem que houvesse qualquer comprometimento no conteúdo. Será que isso não é prova suficiente, só ele, para que a pessoa tenha certeza da vida do lado de lá? Nós temos que, tendo esses conhecimentos, pensarmos, meditarmos. A mentora desse abençoado trabalho, Joana de Ângeles, chama-nos a atenção, fale da morte, reflexione sobre a morte, comente sobre a morte, estude o fenômeno da morte, que é o que nós estamos fazendo, para que os medos arrefeçam e se desvaneçam, e na hora da morte você esteja preparado. Medo do desconhecido, como eu disse e vou repetir, para nós não deveria ser tão grande quanto o deles da fora. Nós conhecemos o processo da morte, temos relatos de quem está do lado de lá, que nos conta a viagem detalhadamente, como aconteceu em variados graus, o que faremos a partir da próxima conversa, da próxima palestra. Portanto, quando um espírita se aproxima do momento do retorno à verdadeira vida e não mostra uma atitude consentânea, nós ficamos preocupados, porque não é esse o objetivo e não é esta a meta dos conteúdos que a doutrina traz até nós. Outra causa que faz com que o indivíduo na hora da morte tenha temor são as circunstâncias que envolvem o fenômeno da morte aqui na Terra. Cenas lúgubres, tristes, sombrias, todo mundo de preto. Não raro se vê diante do esquife mães, o amigo chorando, como se aquele coitadinho que não está na maioria das vezes, graças a Deus, mais ali, já tiraram do corpo e já está do lado de lá, mas como se aquele coitadinho fosse um desgraçado e realmente fosse para o inferno sem qualquer chance de defesa. Essa é a atitude que a gente vê, todos de preto, olhos escuros, as pessoas choram, dão adeuses, como se a eternidade fosse pequena para a possibilidade de um reencontro. Isso faz com que o medo da morte, é claro, aumente e aumente assustadoramente. Outra causa que nós já comentamos aqui, e eu vou só citar, e que interfere brutalmente no momento da morte, é o apego à matéria. Nós falamos muitas vezes do materialista, que é aquele que dá preferência filosoficamente ao materialismo. E materialismo é a filosofia que diz que a carne é que é mais importante, o corpo é o que interessa. E hoje nós vemos a cirurgia plástica fazendo uma recalchutagem, não só nas mulheres, virou moda agora também nos homens. O que não é errado, absolutamente. A pessoa, sentindo-se bela e bonita e bem interiormente, deve buscar esses recursos. Mas o que se vê é um exagero. Pessoas com idades avançadas, pessoas sem condições de saúde, pessoas que fazem regimes outros, tornando a sua vida muito mais dificultosa porque querem se embelezar.
E o pior culto à matéria não é esse. É aquele em que o indivíduo faz tudo para responder às ansiedades do corpo físico. É olhar o melhor, os melhores filmes. O indivíduo, às vezes, até em favela, nós presenciamos isso. Televisões onde o indivíduo se endividou por 2 ou 3 anos para poder ter uma imagem colorida. O rico faz da sua sala uma sala de cinema. Comer do melhor, o melhor carro, a melhor casa, os melhores ambientes. E aí o indivíduo trabalha 10, 12 horas por dia para poder manter aquele padrão de vida que alimenta o corpo e compromete a alma. Nós vimos e repetimos várias vezes, Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus, que tudo mais virá por acréscimo de misericórdia. A prioridade é o espírito. Esse corpo mostra diante do espelho, à medida que o tempo passa, que ele envelhece. E nós sabemos, estudamos aqui, que a morte deste corpo, constituída por órgãos, quando os órgãos envelhecerem ou forem tragicamente danificados, é um evento a que ninguém poderá fugir nem se furtar. Mas o que está aqui dentro, que pensa, que chora, que ri, que age, que reage, que aprende, que ensina, que troca, esse é o ser que não morre. Ele tem o seu corpo mais duradouro do que o físico, que nós chamamos de perispírito. Mas não, nós vivemos aí fora, a grande maioria, mesmo tendo conhecimento espírita, como se o corpo fosse mais importante. Fale no regime, como eu já disse, de 24 horas sem comer. Fale no regime da língua, 24 horas por semana sem falar. Fale no regime, que deveria ser contínuo, de não comentar coisas da vida alheia. E nós vamos perceber que esses hábitos fluem conosco com tal naturalidade, que até hoje ser honesto virou virtude. Hoje a pessoa bate no peito e diz, eu sou honesto, como se isso fosse uma virtude, e na verdade é uma condição normal, inerente ao comportamento de um ser que deveria ser normal. Essa mudança foi tão grande, o desvio tão longo da verdade e da realidade, que hoje nós somos uma procissão de perdidos. O Espiritismo, como outras doutrinas embasadas no Evangelho de Jesus, vem dizer-nos, vocês estão errados, não é assim não, vocês não são o corpo, vocês estão no corpo, a vida continua, a morte não existe. E agora estamos estudando o fenômeno da morte. E este apego, acreditem, é um dos fatores que mais pesam na hora da morte. Eu vou recontar um caso, porque ele deixa mais claro o que nem sempre as explicações conseguem clarear. Lembro, no Oriente, isso está num dos livros orientais, havia um comerciante que tinha 5 filhos. E lá eles dizem que quando o indivíduo, na hora da morte, lembra com todo o seu ser o nome de Deus e o repete, ele não precisa nem voltar num outro corpo, não reencarna mais. A cena do filme Gandhi é bem clara. Na hora que os 2 tiros atingiram-lhe o tórax, ele gritou Rama, que é um dos nomes de Deus. Lá eles dão 1008 nomes para Deus, até para facilitar o indivíduo. Se ele esquece de um, ele tem outro na hora da opção. Esse comerciante que tinha 5 filhos, deu para cada filho o nome de Deus e pensou, comigo não tem problema, porque na hora que eu estiver morrendo eu chamo os 5. E aí, declinando o nome de cada um, que vai ter que mostrar a sua presença naquele momento importante, eu morro, desencarno, e aí vou para o céu, porque falei o nome de Deus. E foi quase isso que aconteceu, quase. Porque na hora em que ele sentiu que o seu organismo não podia mais reter nem assimilar o fluido vital, e que o instante da morte se aproximava, ele chamou um, outro e chamou o último. Aí lembrou da loja, que era o que predominava na sua mente, anseios materiais, e disse, mas quem está cuidando da loja? E desencarnou. E isso para mostrar que realmente essa pendência da matéria e essa dependência que nós trazemos repercute naquele momento. E até para a pessoa, pelo caso que contamos, entender que o Gandhi fez,
Ele fez corpo, mente e espírito. Todo ser Gandhi, o melhor Gandhi, participou. Rama. E ele só deve voltar para cá novamente como um grande missionário que foi. Não é suficiente o indivíduo na hora, por até hoje com o vídeo fica mais fácil, na televisão, e vou ficar lendo. Numa dessa eu morro lendo e não volto mais para cá. Não. É preciso que toda a estrutura do ser integral esteja envolvida naquele momento. Isso para deixar claro que o apego às coisas materiais, claro que pesa. Se a mente está pensando no corpo, não quer deixá-lo. Se a mente está presa nos tapetes, na fortuna, nos filhos, nós vamos conversar oportunamente. Nossos filhos não são nossos filhos, não são posses particulares, são amigos de outras viagens que vêm conosco agora nessa condição de filho, e a nossa tarefa é educá-los, influenciando-os na senda do bem. Não são propriedade particular, mas quando chega esse momento da separação, nós esquecemos disso. Nós esquecemos, e essa ligação exagerada faz com que o espírito, como o perispírito, que deveriam estar querendo sair, queiram ficar. E isso complica todo o processo. E o mais importante elemento ou fator que influencia esse momento é o estado moral, espiritual da alma. Disse a vocês que há no Oriente yogis. Yogis são espíritos que já passaram por todas as formas de religiões, já experimentaram todas as crenças, já praticaram esta caridade mais física que nós praticamos, e agora fazem uma outra caridade de cunho muito mais elevado e espiritual. Eles estão tão desligados da matéria que dizem com antecedência, tal dia, tal hora, eu deixo esse corpo, e realmente deixam. Não há mais fio mental nenhum que ligue aquele espírito ao corpo físico. Na verdade, todo o tempo em que ele esteve do lado de cá, ele esteve com a sua mente percebendo as injunções da matéria, mas captando os acontecimentos do plano espiritual. Chico Xavier não era diferente. Ele estava assim na carne, tinha os seus cordões fluídicos ligando o perispírito ao corpo físico, mas vivia com a alma tão elevada, com as ações mentais tão impulsionadas pelo bem, que ele estava aqui, mas não vivia aqui, e hoje nós sabemos que ele não era daqui, voltou para o lugar que ele fez por merecer. Por isso, meus amigos, nós estamos estudando esse fenômeno. O conhecimento, nós vamos ver, é um dos fatores que desvanecem parcialmente e amortecem o medo da morte. O preparo, que nós vamos ver mais à frente, também facilita o desencarne, esse desligamento do físico em relação ao corpo espiritual. Mas é o comportamento que nós tivemos durante toda a vida. Cada momento é um instante em que nós preparamos a bagagem e estamos adestrando o nosso espírito para que quando ele volte para o lado de lá, ele esteja devidamente preparado. Cada noite, nós sabemos, é um aprendizado em que a alma aprende a deixar do corpo, volta na manhã seguinte. A morte é a última estada nesse corpo. Cada noite é uma aula prática do que vai acontecer no último dia. O que nós fizemos nessas conversas foi trazer à tona isso que já está gravado dentro de nós e que é uma realidade incontestável. Afinal, Jesus deu a prova quando voltou no terceiro dia, materializado diante de Maria de Magdala. O que nós estamos abordando a visão espírita é trazendo a morte como um fenômeno científico, mas também onde a emoção, o sentimento estão presentes para que quando chegar a nossa vez, nós estejamos preparados. E lembrem que ele disse, ele Jesus, ninguém ficará sozinho. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor sabe onde estão as suas ovelhas, conhece-as todas uma a uma, e se porventura tiver ciência de que uma delas se perdeu, prende as demais no redil para que fiquem em segurança e vai em busca dela. Nessa hora de volta à verdadeira vida que muitos temem, se nós pensamos em Jesus, se nós falamos de Jesus e se nós tentamos
frequentar os ambientes onde Jesus se faz mais presente, Ele não nos abandonará. Lembro de uma história de autor desconhecido, em que o indivíduo conta poeticamente que quando estava do lado de lá, vivendo um momento difícil, as lembranças, aquele filme de que lhes falei, começou a passar para ele, e ele viu-se margeando uma praia, a caminhar descalço sobre a areia. Percebeu que naquela caminhada, à medida em que ele se desligava das coisas do lado de cá, as imagens do filme ficavam mais claras, mais nítidas e até mais coloridas. Foi quando a emoção começou a brotar de dentro para fora e ele se deixou levar. Aí lembrou daquele que havia dito, e os seus ouvidos espirituais gravaram: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, disse ele, achareis repouso para as vossas almas. Era Jesus. Lembrou de Jesus. Jesus havia dito também: onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu me farei presente. E ele, nas suas lembranças, recordou que falava de Jesus e que fez todo o esforço possível dentro das suas capacidades para seguir os ensinamentos de Jesus, mas era um questionador, um cobrador quanto mais. Notou então, observando com mais atenção a tela, que a partir de um certo momento na história da sua vida, as marcas que ficavam sobre a areia eram de quatro pés. E aí pensou: sim, pode ser até ele, até ali. Naquele momento em que eu estava apenas com as minhas pegadas, eu não o havia encontrado. Encontrei-o, as passadas dobraram. E começou a passar aquele filme diante daquele homem, mostrado pela sua mente. Lembrou dos momentos bons que lhe foram mostrados, os momentos difíceis, os momentos bons, as horas de felicidade, de dúvida e de sofrimento. Passado boa parte do filme, quase próximo do final, ele percebeu um detalhe, que houveram alguns momentos naquele filme em que, depois de ter encontrado Jesus, ao invés de 4, haviam apenas 2 pegadas. E aí cobrou, disse: mas mestre, quando dissestes vinde a mim, eu acreditei, tentei segui-lo, mas vejo que nas horas mais difíceis, em que eu mais precisei de ti, em que eu busquei o teu socorro, me abandonastes. E uma voz doce e suave lhe sussurrou aos ouvidos espirituais: não, meu filho, jamais te abandonei. E ele disse: não, como? Olha no filme, justamente nos momentos de dor, de sofrimento, as pegadas diminuíram em número, eram 4, ficaram apenas 2. Aí a voz suave e doce disse: preste atenção na profundidade das pegadas. Ele olhou com atenção, como a emoção estava à flor da pele, as lágrimas lhe molharam a face, e ele se ajoelhou, e a voz disse: viu, meu filho, nas horas difíceis, das dificuldades, quando você cambaleava e podia sofrer queda na estrada da vida, eu te carreguei no colo. O Jesus que eu acredito é esse, é desse que eu falo para vocês, que não nos abandonará. Principalmente nessa hora, em que o nosso desconhecimento, a nossa ignorância, faz com que o temor da volta à verdadeira vida possa tomar conta de mim. Não, um dos salmos diz: não temas, porque na hora que tiverdes que atravessar o rio da morte, ele, com o seu cajado, estarão do teu lado, te defendendo. Basta apenas que vivas para merecer a sua presença e nele acredite. Eu acredito e sei que vocês acreditam também. Que ele nos abençoe.